Portal de História da Ciência é um site em construção cujo objetivo central é fazer a divulgação da história da ciência e da tecnologia no Brasil. A gente tem documentos aqui guardados, né? Documentos tridimensionais. A gente tem instrumento do final do século XVIII, mas a grande parte é do século XIX, quando foi criado o Imperial Observatório do Rio de Janeiro. Além desses objetos, desses instrumentos, a gente também tem um acervo riquíssimo de documento em papel, entre eles também um conjunto iconográfico muito grande. Bom, a importância da divulgação científica é conhecida pelo menos desde o século XIX. Muitos dos diretores do Observatório Nacional, eles entendiam a importância da divulgação científica e eles faziam trabalhos de divulgação científica. Algumas das primeiras publicações do Observatório Nacional foram publicações de divulgação científica, como a revista do Observatório, por exemplo, que era uma revista voltada para um público não especializado, um público que não era de cientistas, e como, por exemplo, o livro Espaço Celeste, Natureza Tropical, que foi um livro escrito por um dos antigos diretores do Observatório Nacional, e que ele fala logo no prefácio que ele vê que as pessoas elas se admiram com as maravilhas do céu, mas não compreendem. Então ele faz um livro, ele escreve um livro e faz questão de dizer que vai deixar de lado todos os cálculos matemáticos para que as pessoas possam entender essas maravilhas do céu. O trabalho é feito da seguinte forma: nós separamos a documentação, que são as imagens de ciência, são fotografias científicas e ilustrações científicas, e avaliamos o potencial informativo dessa documentação. A partir disso, é feita uma pesquisa histórica para associar essa documentação a um evento, a um fato científico que seja significativo dentro desses 200 anos de história da ciência e tecnologia no Brasil. Para além de dar informações sobre autoria e origem de cada imagem, que são importantes também, nós destacamos aspectos históricos, econômicos e políticos que aquela imagem remete. E também fornecemos informações científicas que aquela imagem pode suscitar. Por exemplo, a passagem de um cometa. Além de mostrar aspectos do contexto histórico na qual aquele evento aconteceu, a gente também busca apresentar aspectos mais técnicos e científicos daquele momento, como, por exemplo, o ângulo de observação, o rastro de um cometa e um conjunto de fatores que são importantes para entender o fenômeno como um todo. Um outro ponto forte do projeto é que a gente preza muito pela interatividade com o usuário. Então a gente vai permitir que os visitantes do portal que eles se cadastrem. Então eles vão poder, por exemplo, favoritar os documentos históricos e os textos que eles mais gostam. Eles vão poder também criar um próprio mapa a partir dos interesses próprios que eles tenham. Eles vão poder criar a sua própria linha do tempo. Então vamos supor que alguém tem um interesse muito grande pela história da medicina. Então ele pode ver dentro do portal de História da Ciência quais são os documentos sobre a história da medicina no Brasil e criar a sua própria linha do tempo a partir dali. O público-alvo do portal seriam os estudantes do ensino médio, né, mas também fundamental, a gente tem essa expectativa, professores da rede, porque a gente pretende que esse material também possa ser utilizado em sala de aula, né, para divulgar mesmo, né, assim, todo um conjunto de práticas científicas realizadas no Brasil. Então essa é a nossa expectativa primeira. Entre as várias expedições organizadas pelo Observatório Nacional, que incluem expedições para observação de eclipse, para demarcação do território, uma das mais importantes na história do Brasil foi uma expedição realizada em 1882 pelo Luiz Cruz, que era então diretor do Observatório Nacional. E essa expedição, ela tem início quando, na primeira Constituição Republicana do Brasil, se tem ali, em um dos primeiros artigos dessa Constituição, a ideia de transferir a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para uma região que ficasse no centro geométrico do país. Então o Cruz, ele organiza uma expedição com outros funcionários do Observatório Nacional, é uma expedição que leva também um naturalista, e ele vai até essa região, ele faz todos os cálculos necessários, ele faz uma observação da natureza local e ele demarca ali uma região que é o quadrilátero Cruz, que é onde anos mais tarde seria finalmente transferida a capital do Brasil para onde hoje é a cidade de Brasília, nesse quadrilátero definido pelo Cruz ainda no século XIX.
E isso foi tão importante que em 1988 o Observatório Nacional fez um projeto astronômico e físico e junto com o Oscar Niemeyer, que fez um projeto arquitetônico, e eles juntos fizeram um relógio de sol para presentear Brasília, homenageando essa história de Brasília que está associada à história do Observatório Nacional. E as fotos que registraram o momento da inauguração do relógio de sol no Parque da Cidade de Brasília estão no Arquivo de História da Ciência do MAST e estarão no nosso portal de História da Ciência. Até o final de 2022, a gente pretende que o site já esteja no ar, disponível para o público. E esse primeiro bloco, que vai estar disponível, é com a temática do bicentenário, porque a gente tem esse acervo rico aqui na instituição, né? Então a gente está explorando. Para os próximos anos, como é um trabalho que pode ser, né, construído sempre, né, a gente pretende entrar em contato com as outras unidades de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia, porque o próprio MAST faz parte, né, somos uma unidade de pesquisa do Ministério, entrar em contato, sobretudo com as instituições que já têm os seus acervos digitalizados e catalogados, para que a gente traga também para o portal. E aí a ideia é que o portal seja um espaço onde essa documentação pode estar reunida e em diálogo. Bom, minha principal expectativa com esse portal é que ele possa ajudar a tornar a ciência brasileira conhecida pelos brasileiros. A gente sabe, e existem várias pesquisas que mostram isso, que o público brasileiro ele é muito interessado pela ciência, né? Mas, ao mesmo tempo, essas pesquisas mostram que muitas pessoas não conseguem citar o nome de um cientista brasileiro ou de uma instituição científica brasileira. Então, o que a gente espera com esse portal é mostrar que se produz ciência no Brasil, se produzia ciência no Brasil já há muitos séculos atrás, e tornar isso conhecido pelo povo.